Grande Espírito, grande Mãe, grande amor. Maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe. Nos permita ter insights, compreensão, vislumbres. E nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raushi, Raushi, Namastê. E alegrias, né? Desligar aqui o som. Pronto. Não temos perguntas, então vamos dar sequência aos nossos estudos aqui do Ensinamentos Finais de Annamalai Swami, né? Para quem está seguindo com o livrinho, com o livro, página 64. Então, ele inicia fazendo. Aqui tem uma pergunta, né? Que foi feito para ele. Qual deve ser a atitude correta quando sentamos na presença de um Yanani? Ou seja, quando nós estamos na presença de um ser que está reconhecidamente realizado, liberto, iluminado, né? Annamalai vai responder para ele: apenas mantenha-se quieto, faça contato com o silêncio do ser dentro. Essa é a maneira de fazer contato com o seu guru e também é a melhor atitude a tomar quando se estiver na presença de um ser iluminado. Essa aqui é a melhor resposta, né? Se você está na presença de um ser que já está realizado, a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, né? E para ele também, para não ficar enchendo as paciências dele, né? É você ficar quietinho e silenciar a sua mente, porque se você consegue fazer isso, aí você acessa, né? Acessa o campo dele, acessa a mente dele também. Aí segue com outra pergunta, né? Entendo, esse também é meu sentimento interior, minha própria convicção de que preciso fazer. Mas sabê-lo não produz os resultados desejados. Eu sei que posso fazer contato com meu guru real ao permanecer como eu real dentro, mas isso raramente acontece. Não consigo. Espera um pouquinho, aqui, gente. Eu vou acender uma lâmpada aí. Estou vendo que está escuro aqui. Por eu não acender. Estou vendo que está escuro o livro aqui. Está acontecendo. Então vamos voltar aqui à pergunta que fica melhor, né? Entendo, esse também é meu sentimento interior, minha convicção de que preciso fazer. Mas sabê-lo não produz os resultados desejados. Eu sei que posso fazer contato com meu guru real ao permanecer como o eu real dentro, né? Dentro de si, né? Mas isso raramente acontece. Não consigo permanecer nesse estado o tempo todo. E quando estou fora dele, fico agudamente consciente da separação. Então, quando percebo essa separação, sinto uma necessidade de estar na presença física de um guru ou do guru, né? O conselho: volte-se para o ser dentro. Não é muito atrativo nesses momentos, porque sei que não posso fazer. Isso aqui é um discípulo queixoso, né? E essa é uma queixa verdadeira, né? É uma queixa válida também, né? Estou falando no sentido assim de brincadeira, mas é uma queixa válida, é uma queixa da grande maioria, né? Saber, né, que se você voltar para dentro, você vai se conectar com o guru, mas o simples fato de você saber, e às vezes você tenta e também não vai conseguir, né? E isso às vezes acaba sendo frustrante, né? Então, essa é a queixa desse discípulo que está perguntando aqui. Manamalai vai responder, né? Quem está sentindo separação, né? Quem está separado de quem? Faça a você mesmo essa pergunta quando esses pensamentos surgirem, né? Isso é sempre lembrar da técnica de autoinvestigação, né? Quem é que está sentindo isso? Quem é que está percebendo isso, né? E aí você vai, né? Aí você segue com a resposta, né? Só pode ser eu, né? Quem é que está percebendo? Quem é que está sentindo, né? E se sou eu, quem sou eu, né?
ou se não pela negação também, não sou o corpo, não sou essas emoções, e aí vai ampliando o nível da mente, né? Lembro-me de um devoto que estava muito apegado aos pés do Bhagavan, ele tocava seus pés. Bhagavan aqui é o Maharishi, né? É, ele tocava os seus pés e então tentava segurá-los por um longo tempo. Você vê que coisa, hein? Um dia o Bhagavan lhe disse: não fique apegado aos pés, porque um dia eles vão desaparecer. Se você for muito apegado às coisas físicas, quando elas se forem, você ficará deprimido e se sentirá miserável. Agarre-se ao eu real dentro, esse é o verdadeiro pé do guru. Ele nunca irá embora porque é eterno. O eu real reside dentro de você como seu guru. E sua tarefa é encontrá-lo lá e permanecer com ele, né? Essa é a busca de todos, né? E se interiorizar, né? E reconhecer, perceber, vivenciar esse eu real dentro de si mesmo, né? E que é o seu guru, né? Sempre foi, né? A luz do ser não pode ser extinta, ela é eterna e imanente. Ela não é como as luzes comuns que podem ser ligada e desligada. Uma vez descoberta dentro, ela permanece ligada o tempo todo, né? A luz do ser, né? É, o nosso eu divino, de nós mesmos, o Atman, o Deus, né? Que está dentro de nós, isso está sempre aceso, né? Porque se isso também não estiver aceso, tudo deixa de existir, né? Aqui só retornando lá que eu falei de relação ele começa, né? Annamalai fala, quem está sentindo a separação, né? Quem está separado de quem, né? Faça a você mesmo essa pergunta quando esses pensamentos surgirem, né? Isso é de suma importância, né? Se você cria-se o hábito de perguntar quem que está sentindo isso, ou para quem está vindo isso, né? Quem está percebendo isso, você sempre volta para si mesmo, né? Então, isso tem uma importância capital dentro da técnica que é proposta pelo Maharishi, né? Ramana Maharishi, né? Então, vamos lá. Aí tem um colchete aqui que eu acho que é o tradutor, o editor que está colocando, né? O incidente a que Annamalai Swami se referiu em sua resposta final também parece ter sido registrada por Sadhu Natanananda, né? Natanananda, em seu livro Shri Ramana Darshan, escrito em Tamil. Esse livro aqui, Shri Ramana Darshan, ou Darshan, né? Darshan, eu não sei se é o mesmo. Eu acho que tem em português, mas tem um em português, mas não impresso, né? Tem em PDF, um livro muito bom que é sobre os versos de Ramana que ele escreveu e depois é feito comentários, né? Num trecho sobre os devotos que desejavam se agarrar aos pés do guru ao mostrar excessivo respeito a ele, Sadhu Natanananda citou duas declarações enfáticas a Bhagavan. A primeira delas a um devoto que estava segurando seus pés, e o segundo a um outro devoto que executava uma prostração super elaborada, né? Prostração é se abaixar perto do guru, né? É como tem alguns ritos africanos, mais de candomblé, né? Que se você bate a cabeça lá para o Pai de Santo, vira do lado esquerdo, depois vira para o direito, e aquela coisa. Então, é mais ou menos isso para tentar entender o que que é, né? E aí ele fala: somente o Ser Supremo que está brilhando em seu coração como a realidade é o Sadhguru, né? Quer dizer, é o verdadeiro Guru. A pura consciência que está brilhando como a iluminação interior, eu, é seus graciosos pés, né? Que é o seja o Atma dentro de você, o ser divino. Só o contato com esses, né? Sagrados pés internos pode lhe proporcionar a verdadeira libertação.
unir o olho da consciência refletida, aqui ele coloca o nome em sânscrito, né? Shidabhasa, que é o seu, que é o seu senso de individualidade a esses pés sagrados, que são a consciência real. Resulta na união dos pés e da cabeça, que é o significado real da palavra assi, né? Assi, que faz parte daquele, é o verbo que é em Tatina Tivan Assi, eu sou aquilo, né? Como esses sagrados pés internos podem ser agarrados natural e incessantemente daqui para frente, como uma mente voltada para o interior, aferre-se a essa consciência interior, que é sua própria natureza real. Somente esse é o método adequado para a remoção da escravidão e para atingir a verdade suprema, né? Realmente esse parágrafo aqui, essa parte dentro desse parágrafo, né, tem toda aqui uma grande lição, né? Eu sei que vocês já ouviram isso inúmeras vezes, né? Mas é sempre bom ouvir de novo. Para mim também é importante ouvir de novo, né? E, e é de uma beleza gigante, né? Os pés sagrados do guru, a gente tem que encontrar esses pés sagrados do guru interiormente em nós mesmos, né? É todo esse trabalho de voltar-se para dentro, né? Praticando, usando várias sadhanas ou práticas, né? Seja de respiração, seja de uso de mantras, busca de meditação, de aquietar a mente, e assim se vai, né? Cada um vai achando o seu caminho, ou unindo todos eles, né? Para acalmar a mente que está sempre pulando que nem um macaquinho, né? Esse Tatitivan assim, né? Eu sou aquilo, esse aí também às vezes o pessoal usa como mantra, né? Eu sou aquilo, lembrando que aquilo está se referindo àquilo que é inonimável, né? Aquilo que é o transcendente, né? Você tem o que seria o Brahma Nirguna, né? Brahma sem nenhuma qualidade, aquilo que não tem nome, inominável, que não tem forma, que não é o transcendente, né? Então, eu sou aquilo, né? Então, é uma das formas de se referir a esse Deus transcendente, né? Que aqui a gente pode chamar de Deus transcendente. Eu sou aquilo. Então, quando ouvir essa frase, você já sabe que aquilo é o que transcende tudo, é a fonte da onde tudo originou, né? O universo, as estrelas, os deuses e etc, né? Mas também, como diz o próprio Ramana, né? Às vezes as pessoas ficam repetindo ou ficam perguntando, eu sou aquilo, o que que é o aquilo, o que que é o aquilo, e esquece do eu, né? É muito comum isso também, né? Eu sou aquilo. Aí fica só pensando no aquilo e esquece, né? Quem que é o aquilo? É eu, né? Não esse eu egóico, né? Mas esse Jiva Atma que somos nós, essa alma existindo aqui nesses corpos físicos, essa consciência, né? Somos aquilo, né? Não na sua totalidade, mas somos uma pequena parte dessa fonte única que se manifesta como universo e que esse universo, esse Deus, né? Que os hindus chamam de Brahma Saguna, ou seja, Brahma com qualidade, somos nós existindo, né? Ele tem o poder, né? Poder gigante de se multiplicar dentro, dentro da criação em cada ser existente, né? Essa é uma das belezas. Então, cada ser existente, cada um de nós, né, é uma partezinha desse grande ser supremo, né? Que por sua vez é aquilo. Perguntas, comentários, reflexões? Ou estão entendendo tudo, ou estão entendendo tudo. O benefício de executar namaskaram, ou seja, prostrações, né? Ou seja, forma de saudar o guru, é simplesmente a remoção do ego.
Isso não é alcançado a não ser pela entrega total. Dentro do coração de cada devoto, o gracioso guru está dando darshan, né? Está dando a sua graça, a sua revelação, né? Na forma de consciência. Entregar e oferecer completamente em silêncio o ego apazigado, que é o pensamento, nome e forma ao aham, Ishvurana, o infugente do eu, os reais pés sagrados do benevolente guru, sendo assim a autorrealização. Sendo assim, a autorrealização não pode ser alcançada por curvar o corpo, mas unicamente por curvar o ego, né? Isso aqui o Ramana também falava, né? As pessoas iam lá, se prostravam, às vezes ele fazia comentário com os discípulos mais próximos, né? Porque ele sabia, sinceramente, o que que a pessoa estava ali, né? Ainda o estágio que o ego estava ali, né? Então não basta se curvar adiante do guru, adiante de uma divindade, né? Não é que não tem que fazer isso, né? Começa se curvando o corpo, abaixando a cabeça, né? Perante a divindade, eu estou falando, né? Perante ao ser maior, perante ao grande espírito, né? Ou a uma divindade da sua preferência, né? De sua simpatia, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a verdadeira prostração é do ego, né? O nosso bendito eguinho, né? Nosso maravilhoso ego, né? Que é toda essa estrutura onde eu, consciência, estou existindo, que é os corpos, né? O corpo físico, etérico, né? Corpo astral, que é o emocional, corpo mental, que é essa mente concreta, o mental mais sutil, né? Óbvio que tem planos mais sutis, né? O astral mesmo, acho que é importante falar isso também. O astral, é porque o termo astral é muito usado, né? E às vezes gera, no mental, tentar entender o que que é esse astral, né? Então, a nível de, a nível de entendimento, alguns instrutores, quando eu falo assim para alguns instrutores, estou falando instrutores espirituais verdadeiros, né? Ou seja, que são gente que transcendente, né? Eles colocam o plano astral, que você tem um plano astral aqui no nível físico também. Você tem um plano físico etérico, e depois você já tem o astral. Então, esse astral que se refere, que também pode ser chamado de astral e é astral, né? Pode ser chamado de qualquer nome, mas está comumente, né? A maioria concorda que vai chamar de astral. Então, esse é um plano astral. Mas é um plano astral logo depois do plano etérico físico, né? Tem o corpo físico aqui, né, palpável, né? Tem todo o campo de energia, que a gente chama de etérico, né? Que está coexistindo aqui, senão esse plano físico não existiria. É, e depois tem o plano astral dentro do nível físico, né? E depois também você tem o plano astral, né, que também é chamado de astral, que seria o que a gente pode denominar de quarta dimensão, né? Mas daí já é uma outra frequência, né? Não é a mesma, não é o mesmo astral logo após do físico etéreo. Só para tentar entender, porque às vezes esses termos são usados de indiscriminadamente, né? E às vezes você pode falar, mas né, o astral é assim, assim. Aí tem que, quando estiver lendo, procurar entender em que nível de astral que o autor está falando, tá? Fica aí uma dicasinha aí que eu penso que é importante. Mas esse astral que quando a gente deita aqui, depois vai lá, às vezes tem consciência e não tem consciência, é o astral logo na sequência aqui, logo depois do etérico aqui, né? E está tudo junto, né? Eles estão interligados. Tem que lembrar disso, não é separado um estanquezinho, né? É que a consciência não consegue. A consciência no nível físico, focada no nível físico, não vai conseguir ver outros níveis, né?
Por quê? Porque o olho físico foi feito para ver o olho físico. Quer dizer, o olho físico foi feito para ver as coisas físicas, né? O olho etérico foi feito para ver as coisas do etérico, né? A visão etérica, né? E a visão astral para ver as coisas do astral. Isso é importante, né? Lembrar disso. A gente sempre vai ver as coisas naquele nível que a consciência estiver lá, né? Não tem como você ver uma coisa quando a consciência não está lá, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Se você está no nível astral, você vai ver coisas do nível astral. Uma mulher estrangeira veio ver Annamalai Swami enquanto prostrava-se diante dele. Ela pareceu tornar-se inconsciente de tudo ao seu redor. Permaneceu deitada no chão, aos pés do Swami. Por mais ou menos 10 minutos, essa não foi a primeira vez que ela tinha caído nesse estado na presença de Annamalai, depois de observar, de, ponto. Depois de observá-la por algum tempo, ele gritou para ela. A palavra é gritou, né? Ou seja, falou alto, né? Não deve ter gritado, mas deve ter falado alto. Você não. E essa parte aqui é muito importante para quem pratica, está nas práticas de meditação, né? Importante isso aqui. E para quem não está também é importante saber, né? Porque é uma hora que começar a praticar, saber que isso aqui existe. Você não deve entrar em laia, que é um estado de transe, assim. Está se tornando um hábito para você. Ele pode lhe dar alguma felicidade temporária, mas não é uma felicidade que lhe ajuda espiritualmente. Esse estado é o mesmo que sono. Até mesmo as atividades mundanas são melhores do que esse laia. Livre-se desse hábito. Dirigindo-se a outras pessoas presentes, ocasionalmente algumas pessoas entravam em estado como esse na presença do Bhagavan, do Ramana Maharishi, né? Ele nunca as encorajava, mesmo aquelas que pareciam estar em profunda meditação. Eu vou ler tudo, depois a gente volta, eu vou fazendo comentários. Lembro-me de uma ocasião na qual o Bhagavan observava um homem que permanecia sentado imóvel no hall, né, que ele tinha lá um grande salão, né, por pelo menos uma hora, aparentemente em profunda meditação. Bhagavan não se enganou. Ele chamou Kunju Swami e outros que estavam presentes e falou: grite com ele, sacuda-o. Quando ele acordar, leve-o para fazer Giri Prada Krishna. Isso é melhor. Esse Girikanda é dar volta em torno da montanha, né? Isso não é melhor do que o sono. Esse estado não é bom para ele. Ele está apenas desperdiçando seu tempo sentado aqui. Deixa eu ler todo o parágrafo, que daí fica mais fácil para a gente comentar. Bhagavan nos advertiu. O Maharishi nos advertiu sobre esse estado e várias vezes citou a história de sadhus que tinham ficado preso neles por ano. Uma das histórias mais contadas e comentadas é sobre um sadhu que pediu um discípulo para que trouxesse um copo d'água. Enquanto esperava o homem retornar, caiu num estado profundo de laia, que persistiu por muitos anos. Ele permaneceu nesse estado por tanto tempo que seu discípulo morreu, o rio mudou seu curso e diferentes governantes vieram e se foram. Quando ele abriu os olhos, seu primeiro comentário foi: onde está meu copo d'água? Antes de entrar em Laia, esse pensamento era predominante em sua mente. E década depois, ela ainda estava lá. O comentário de Bhagavan a essa história foi: esses estados não servem para nada, eles não são samadhis. A mulher que estava em Laia, então, fez a próxima pergunta, mas a gente não vai entrar, não, a gente vai comentar aqui um pouquinho aqui. Eu, eu vejo isso aqui de uma importância grande. É, o que que acontece? Muitas vezes, muitas vezes você entra em, quando você começa a praticar meditação, de verdade, né? É de verdade que eu falo assim, é todo dia, naquele mesmo horário, né? Ali, fica ali pelo menos uma hora e meia, às vezes até duas, né? Mas uma hora, né? Tá ali realmente se colocado ali, sentado.
Aí no começo a gente sabe, tem todas aquelas dificuldades, bababi, a mente pula para lá, pula para cá, o corpo coça, né? O mosquito coisa, não sei o que, faz barulho. Mas essa fase passa. Leva uns 6 meses, às vezes um ano, essa fase passa. Ou às vezes menos, né? Cada um é cada um. Aí depois que essa fase passa, né? Aí a pessoa, o corpo já está acostumado, o mental está acostumado, o etérico acostumado, ali já está disciplinado, né? Para ficar ali naquele horário, aquela coisa toda, né? Nananana. E aí o que que começa a acontecer, né? É, a pessoa senta, né? Faz a técnica lá dela, seja qual for, faz respiração, faz isso, faz aquilo, não tem. Isso aí é de cada um, né? Cada um vai buscando aquilo que é de acordo com o seu temperamento, né? Com a sua história também kármica, de aprendizados anteriores também. E aí ela entra num estado de tranquilidade, né? E, e aí, às vezes, eu não estou falando que isso acontece sempre, mas esse é o cuidado que tem que ter. Você entra num estado que não é que não é um samadhi. Você entra num estado de que parece uma calma, mas não é uma paz verdadeira. Você entra num estado de embotamento da mente, ou seja, a mente ela fica quietinha ali como se ela tivesse num sono, mas é só isso, entendeu? É isso que é chamado lá, e é isso que tem que ser evitado. A consciência tem que estar presente, entendeu? Esse estado é importante, mas a consciência tem que estar presente, entendeu? É você acalmar a mente, mas a consciência, eu sou, estou ali, né? Estou plenamente consciente, né? Um dos truques também que ele já falou aqui antes, né? É, é mexer super levinho as pontinhas do dedo, como se estivesse medindo, levar com a intenção nas pontas dos dedos da mão ou dos pés, para não entrar nesse estado de sono, né? Também chamado de sono yogi, né? Você vai praticar yoga e entra no sono, dorme, né? Mas não é um dorme que você cai, coisa, né? Você simplesmente entra nesse estado aí que é o chamado sono yogi. Então tem que prestar atenção nisso, né? Mas se entrou também não tem problema, presta atenção na próxima vez, né? De vez em quando dá um vacilo, tudo bem. Agora, toda hora não tem que ficar atento, né? Toda vez que for meditar e entrar nesse estado, não é o que está se buscando, né? O que está se buscando é a consciência e que transcenda essa mente, né? Mas sem se perder, né? Sem entrar em sono, né? Aí a mesma mulher faz uma outra pergunta. Quando começo a meditar, logo depois que começo, caio nesses estados. Como posso evitar que esses estados de laya ou sono yogi, né, apoderem-se de mim? A Namalai vai responder. Continue praticando a autoinquirição. Essa é a maneira de evitar esse sono yogi, né? Olaya. Normalmente a mente tem dois hábitos: ou está ocupada com inúmeros pensamentos e enganjada em várias atividades, ou volta a dormir. Mas para algumas pessoas há uma terceira opção, que é cair no estado de laia. Você não deve tolerá-lo, porque uma vez que ele se torne um hábito, ele se tornará um vício. É um estado agradável de se estar, mas se você entrar nele profundamente, torna muito difícil de sair. Você sabe como é esse estado porque tem caído nele muitas vezes. Assim que você sentir os primeiros sintomas de aproximação de um transe, que ele também vai chamar de transe, porque é semelhante, né? Levante-se e caminhe um pouco. Não permaneça sentado ou deitada. Caminhe ou faça alguma coisa e, acima de tudo, continue a prática da autoinquirição. Autoinquirição é autoinvestigação, né? Quem sou eu, né? O que você pratica. Se você praticar a autoinquirição conscientemente, você nunca cairá em laia, né? Se você praticar lembra, conscientemente, né? Porque também se você cair ali, ficar usando a autoinquirição que nem um mantra, aí você cai no sono do mesmo jeito. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? De repente você, né, se apagou, de repente você volta, né? Também não serve.
né? Tem que estar consciente, né? Você pode subjugar esse hábito, você apenas precisa estar atenta, né? Fazer a autoinquirição. Mas isso pode acontecer, sim. E se você não tem esse conhecimento, você acha que é isso que está sendo buscado na meditação, né? Quer dizer, quando você faz a prática, né? Para entrar em meditação, que a gente chama meditação, né? Que é para atingir a transcendência, né? Às vezes você é bem-sucedido e às vezes não, né? Mas a prática é isso, uma hora, mas quem pratica sempre com regularidade, uma hora o- os, o- os resultados chegam, né? Porque muitas vezes a pessoa já pratica há muitos anos e pensa que não está tendo resultado. O resultado não é no nível do ego que vai aparecer. Esse resultado está em nível profundo, nível da alma, nível do eu divino, né? Aquela parte que transcende a alma, né? O Atma, o próprio Atma, né? Perguntas e ou comentários? Eu não estou te ouvindo, Nitirem. E agora? Estou, te ouço. Ah, eu tava pensando aqui, por isso que muitas escolas de meditação assim falam da importância da postura, né? Tá com a postura correta, tá fazendo um mudra, que essas coisas vão te ajudando a estar atento e não relaxar demais. Se relaxa demais, começa a cair nesse estado de torpor, né? Tem escolas que também, tipo, o Zen faz muito isso. Medita um tempo sentado, levanta, medita andando, depois senta. Porque para não deixar o corpo relaxar demais, que ele começa a querer É, meio que. não, isso pode acontecer, mas então, aí é cada um, né? Essas coisas é individual aí. Porque tem pessoas que o corpo fica ali tranquilão, e você pode ficar ali e entrar em estado transcendentes, né? Sem perder a consciência, estar plenamente consciente, ou até entrar em Nirvikalpa Samadhi, né? Que transcende a própria mente, mas aí é totalmente diferente do estado de sono, porque se você não sentiu a entrada no samadhi, vamos dizer, aquilo que chama de nirvikalpa, que não tem como você trazer memória nenhuma, porque você transcendeu a mente, se você não percebe a entrada, mas lá volta você percebe, entendeu? Ou você percebe a entrada e não percebe a volta. Você percebe que está entrando, ampliando, e aí depois mais, aí você volta, mas você percebeu a entrada, ou se não, você percebe a volta. É diferente de quando você entra no estado de laia, né, que é chamado, você está ali, aquele estado meditativo, e de repente você, né, aí de repente você toma uma consciência e não sabe onde estava, nem onde foi, não, você estava, a mente sua desligou e a consciência acompanhou, né, não ficou consciência, né. É diferente de você desligar a mente e a consciência manter, a consciência eu sou ficar ativa, né. É por isso que fala não perder essa linha do eu sou, né? Em qualquer estado que você tiver, né? Manter-se a consciência. Mesma coisa quando a gente está tomando, a gente toma medicina, tá, mantém a consciência, né, meus irmãos? Vamos manter a consciência. O que que é isso? É trazer a presença, né? Mas isso é treino. Mas a sua fala é fato, Nitine. Eu lembro, acho que isso deve ter uns 50 anos lá atrás, sei lá quanto, ou 45 anos, tinha um templo budista ali na São Joaquim. E lá, aí eu fui lá uma vez, era meninão, né? Meninão buscando, mas eu já buscava desde criança, né? Ia indo, ia conhecendo, tá. E lá eles têm um bastão, você fica meditando, é zazen, né? Zazen, agora eu lembro, a memória vem. Aí você fica de frente para a parede, e aí, a hora que você sente que está dando sono ou está cansado, você levanta o braço. Aí vem um monge, dobra o seu pescoço assim com carinho, pega um bastão arredondado e pum, bem no pescoço. Rapaz, você volta na hora, velho.
Mas tem uma técnica gostosa que bate, mas não machuca. Também é uma forma para evitar isso, que você vê que você está entrando em sono ou está em excesso de cansaço. Mas é isso, é cada um, e cada um é na escola. Eu não voltei mais porque não era ali o meu caminho, né? Faz parte também, né? Ou não era o meu momento também, não sei, não dá para saber. De qualquer forma, não dei sequência ali, não. Mas meditar é importante, sim. Mas é, Eu, eu lembro também de algo parecido da gente ter comentado em algumas aulas atrás, bem atrás, que eu cheguei a comentar que consagrando a medicina, eu acabei acessando, né, tendo essa questão de ampliar a consciência e entrar no estado de meditação. E aí o senhor chegou até a comentar que em determinado momento é sempre bom até abrir um pouco o olho, retoma a consciência, aí depois, né, para não perder essa consciência para o aqui e agora, e depois retorna, fecha o olho de novo, porque aí você mantém essa consciência desperta ali. sim, Alex, eu tenho uma memória do que eu te falei, e também, mas na época eu acho que eu estava te frisando, que também é uma das técnicas para você guardar na memória aquilo que está muito, né? A consciência está Uhum. num nível muito profundo e você está tendo, ou adquirindo conhecimento, ou está tendo visões ali que são importantes para você. Uma das técnicas é isso, né? Se você lembrar Isso. quando você está nesse estado, Sim. né, da É, consciência, né, bem ampliada. É você abrir o olho, né? Não precisa fazer força, mas o simples fato de você abrir o olho traz a mente para o corpo físico, né? E, consequentemente, para o cérebro físico e aquela memória, né? É como se você fizesse assim, tch, você traz a memória para esse nível físico, né? Pode não trazer toda, mas pelo menos uma parte você traz, né? E isso. também, né? Que às vezes a pessoa pode tomar a medicina, mas aí tem outros fatores, porque a medicina expande muito, a pessoa não suporta e ela entra nesse estado de laia aqui, né? Entra como se entra numa espécie de sono, né? Também pode acontecer, mas não é o ideal e não é o que está se buscando, né? Está sempre buscando manter-se essa consciência, né, o mais ampliado possível e, ao mesmo tempo, plenamente consciente. Tá sempre. Fazendo essa tática aí, esse método, ele acabou auxiliando em algum momento de eu trazer algumas, mas bem breve, assim, muito pouca recordação de estar em outro planeta, assim, sabe? Como se estivesse em outro planeta. E aí traz algumas recordações daquele lugar, assim, mas visto de cima, não lá em terra firme, pode dizer assim, mas visto de cima, ter visto algumas coisas. Sim, é possível, sim, porque se você amplia a consciência e entra no nível, e essa consciência entra no corpo mental sutil, ou mental superior, né? Você pode viajar em fração de segundos para onde quiser, né? E pode ter, sim, essas visões, porque você está com a mente, né? Sim. Então, é uma das formas, né? É uma das formas que eu conheço, né? É, é, e não é nenhum conhecimento que me veio de outras pessoas, foi conhecimento de prática mesmo, né? De buscar estar mantendo a consciência, né? De estar consciente num nível com a consciência muito expandida e querer gravar a memória, né? Então, e aí, aí a gente acaba descobrindo que tem que abrir o olho, que abrir o olho corre-se o risco de a hora que você fechar o olho de novo, você não vai voltar mais para o mesmo lugar, né? Depende do que você está vendo, não. Ou às vezes não, né? Às vezes você abre o olho e continua com a mesma expansão que você estava lá, né? Mas é de cada um, é, as coisas vão ser diferentes. Mas a técnica é válida, né? Sim. A técnica é válida.
Então vamos dar sequência aqui. A outra pergunta que é feita aqui pro, né? Aí pergunta. Aí ele fala, né? O Ramana uma vez observou: qual é o valor de conhecer Deus se não conhecemos o nome de nosso próprio eu? Ele também falou sobre a vibração eu, dizendo que ela era uma emanação do eu real. Quando o Bhagavan falou do eu, ele quis dizer que era um som sutil, ou sabe de Nadi, né? Ou era simplesmente o sentimento eu. Aí Ana Malai fala, ambos indica e significa o ser. O som também é o ser, o som está acontecendo no ser. Ele me. Aí, outra pergunta. Ele é o mesmo que o ser ou é seu reflexo? Ele também é parte do ser. Então, ele é como a cor branca do leite, que é inseparável do leite. Sim. É importante a gente ler mais um pouco, senão vai ficar sem sentido o meu comentário. Estou perguntando isso porque eu escuto o som o tempo todo, mas não sei se sinto o eu no coração. Existe um sentimento que eu deveria estar me aprofundando, então pergunto a mim mesmo: qual é o sentimento do som? Essa é uma boa prática? A Malai responde: vou lhe dar um exemplo. O ventilador sobre nossas cabeças está girando. Um fluxo de ar frio está vindo dele, mas também ouvimos o barulho do motor. Ambas as percepções se originam do funcionamento do ventilador. O mesmo acontece com o eu real. O som sem som do ser continua por si mesmo o tempo todo. Ele não produz um som, ele é o som sutil. Se você sintonizar esse som, você não pode realmente escutá-lo porque ele não é um fenômeno acústico. Esse sintonizar levará você à paz do ser. Essa paz é anterior a este, além dessa pulsação muito sutil. Quando você alcançar essa paz derradeira, essa suprema tranquilidade, o som também vai desaparecer no ser. Naquele local último não há som, existe apenas paz. Algo como o estado pacífico sem som que é experimentado no sono profundo. Contudo, a plena consciência permanece lá. Ele não é um estado inconsciente, é diferente do sono, né? A maioria das pessoas não pode ouvir ou não está consciente da vibração sutil interior porque ela é abafada pelo barulho da mente. As únicas pessoas que podem escutar esse som são aquelas em que a maioria dos pensamentos desapareceu. É preciso que a pessoa esteja num nível profundo de paz mental para poder ter consciência desse som. Eu vou terminar de ler o parágrafo. Essa vibração sutil está o tempo todo ressonando em todas as pessoas, mas praticamente ninguém a ouve, porque o envolvimento com o pensamento a recobre. Bhagavan não foi o primeiro professor a falar sobre esse som sutil. Rimaleka, por exemplo, mencionou o no Tripura Raashya. Tripura Raashya. Então, esse som interior não é alguma coisa descoberta recentemente. Feche seus ouvidos físicos e mentais e você escutará essa vibração ressoando o tempo todo. Interessante isso aqui, né? Às vezes pode parecer sem sentido para muita gente, mas para algumas pessoas isso pode ser muito importante, porque a pergunta dela é bem interessante. O que que ela está falando? Quando o Ramana fala eu no coração, né, é aquele sentimento, né, de eu estar com eu, né? Não existe dois eu, mas é uma forma de expressão, né? Eu existindo, né? Eu divino, né? Eu em contato, eu consciência em contato né, com a consciência maior. É qualquer jeito que eu tentar explicar, não dá para explicar, mas é para tentar pelo menos trazer uma ideia do que é. Aí ela pergunta se esse eu também é o som, né? Se é o som, é chamado Nadi, som, bindus. Tem até uma yoga, se eu não me engano, que é yoga do som, yoga bindu ou yoga nadi, né? Que você vai primeiro você treina os sons externos até atingir ou
a audição interna, né? Porque esse som é um som interno. Eu acho que a maioria já deve ter ouvido esse som em algum momento da vida, ou quando vai deitar, não, quando está deitado para entrar em sono, às vezes é como se você ouvisse um som interno, um sim, às vezes pode ser intercalado, sim. É um som como se fosse um zumbidinho de uma abelha, mas interno, não é externo. Se estiver ouvindo externo é porque tem algum problema no ouvido, não é isso que a gente está falando. Está falando disso de interior, mentalmente. É como se eu ouvisse. É, é, é como se eu ouvisse mentalmente. Já que eu ouvi mentalmente é esquisita a frase, né? Mas é uma percepção mental de um som interno. Acho que fica melhor essa frase, né? Você tem uma percepção de um som interno. E esse som pode ampliar, aumentar, né? É, quem pratica meditação regularmente, com o tempo esse som acaba acaba se percebendo esse som interno, né? A hora que a mente dá a mente concreta dá acalma o fluxo de pensamento, esse rio, né? Esse rio de pensamento começa a ficar suave, né? Ou a consciência, em vez de ficar junto com o rio ali no barulho, consegue ficar à margem do rio para poder fluir, né? Aí fica vendo o rio fluindo, esse som acontece. Dentro da medicina também, quando você está na força da medicina, às vezes quando a força está chegando, aquilo que a gente chama de força, a expansão está chegando e está chegando forte, é como se você ouvisse também internamente um som, né? E esse som expande e aí a consciência expande junto, né? Eu tô falando do que é possível isso não quer dizer que vai acontecer para todo mundo ou que é todo mundo que percebe, né? Mas esse som existe e é quando você abaixa o pensamento. Também, agora está me vindo na memória, no Yoga Tantra, né? No Tantra Yoga, né? E uma das técnicas tem uma das posições lá, agora eu não me lembro, eu não sou adepto e nem estudante do Tantra, né? Mas é, eu lembro que eu li que tem uma das técnicas que é essa, que você coloca o tornozelo um dos tornozelos no osso isquion, né, onde junta o quadril, é, e mantém ali a respiração, fica quietinho ali até que você passe a ouvir esse som, né? A partir do momento que o yogi passa a ouvir esse som e ele tá quietinho ali, que ele está em estado quietinho, buscando a meditação e a transcendência, né? Ou a contemplação, e ele segue esse fluxo do som, e esse fluxo do som leva ele à transcendência, né? Leva a mente não, a consciência à transcendência. Então é isso. E eu acho importante isso daí, porque acho que algumas pessoas já devem ter percebido esse som interno aí. Carla, quer falar alguma coisa? Comentário, Sotaka, quer fazer comentário, Sotaka? Jairo? Então tá bom. Acho que dá para ler mais um parágrafo aqui, então. E daí encerra também essa coisa do som aqui, né? Aí para a próxima a gente já fica mais. Outra pergunta. Como eu mencionei antes, eu ouço o som o tempo todo, mas sinto que a experiência não é profunda o suficiente para me levar de volta à absorção no ser, né? Digo isso porque não estou experimentando a paz que o Swami está falando, a paz na qual o som desaparece e só ela permanece. Estou tentando me aprofundar, fico me perguntando de onde o sentimento do som surge, por que quero permanecer no coração, né? Coração e beatitude, né? Lembra que o termo coração é o próprio ser, né? O Ramana fala que tem um centro aqui, é,
uma polegada à direita aqui na linha do mamilo, né? Que também é um lugar para se meditar também. Quer dizer, o Ramana ele pede para a técnica dele é meditar, levar para esse local, né? Que é o coração é o próprio ser, né? O próprio ser é o Atma, é o Deus que está habitando cada um de nós, né? Annamalai Swami responde, né? Investigue quem sou eu ou qual é a minha natureza real. A natureza do ser não é nada além de paz. Se você não está consciente dessa paz, significa que você está se identificando com algo que não é o ser. E quando você ouvir, saborear e cheirar coisas, você se identifica com o corpo. Quando as percepções e aquele que as percebe desaparece, você torna-se consciente da paz, que aí está o tempo todo, né? É continuar na autoinvestigação, né? Quem sou eu? E uma hora, né? Você transcende toda essa parte aí, inclusive quem está percebendo, né? Quando aí você transcende, né? Aquele que percebe, né? Porque você está ali, quem sou eu, né? Está percebendo, quem está percebendo, tá. Então chega um momento, né? Mas daí é a transcendência, essa samadhi, contemplação, né? Essa própria consciência que está percebendo desaparece e o que sobra é a unidade, né? É o ser real, é a consciência única, né? Mas depois volta, gente, não se preocupa não. E não é tão fácil de entrar nesses estados, não. Então não precisa se preocupar, viu? É praticar, 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 praticar. E eu escuto o som, então me pergunto, quem está escutando o som? A resposta é eu, né? O que acontece depois depende de onde estou. Se estou na presença do Swami na sala de meditação no Ramana Ashram, sinto a presença do ser e a virtude da paz. Mas quando estou longe do Swami, não é tão fácil. A Namalaya responde: você não precisa agarrar-se àquilo, porque você é aquilo o tempo todo. Isso é suficiente, você é aquilo. Como você pode se agarrar àquilo ou sentir-se separado dele, né? Aquilo Deus, né? Lembra? Inominável, né? Ou tentar obtê-lo de volta ou perdê-lo, né? Aquilo é sua natureza real. Você, como você pode fingir que você está mais próximo dele em dois lugares e afastado dele quando está em outro local, né? Eu tenho a experiência daquilo com o Swami, mas não tenho a mesma experiência quando estou afastado dele, né? Definitivamente essa é a minha experiência. Então, não compreendo realmente o que você está me dizendo. Annamalai responde: sua compreensão ou falta de compreensão não afeta a verdade de que estou dizendo. Você é aquilo. Perceba quem você é e não haverá nada que obstrua a experiência de fato. Eu vou parar por aqui. Aí na próxima quinta a gente retoma. E vamos fazer uns comentários aqui, né? Porque esse é toda a parte do Anamalaya, é toda a parte do Vedanta, né? E aqui ele está frisando uma parte importante do ensinamento. Você é aquilo, né? Sempre foi aquilo, e você é aquilo em qualquer lugar. Seja, seja quando você está tomando medicina, seja quando você está na sua casa, seja quando você está dando aula, seja quando você está cortando madeira, seja quando está lavando louça, seja quando está pegando gato, né? Tanto faz. Você é aquilo do mesmo, sempre foi e sempre será aquilo, né? Aquilo que a gente está falando, Deus, né? Lembra disso, Deus transcendente, a fonte de onde todos nós se originamos. Sempre fomos aquilo e sempre seremos aquilo, né? Ou sempre seremos essa porção divina manifestada do divino, né? Ou de Deus. Eu não gosto muito de usar a palavra Deus, né? Então, do grande Espírito, é, sempre somos, né? E sempre estamos dele, sempre estamos imersos dentro do grande Espírito, né? Nós temos a nossa existência, nos movimentamos, temos nossa consciência dentro do grande Espírito, dentro dessa consciência cósmica, né?
Se isso não existisse, nós também não existiríamos, né? Nem os deuses existiriam, né? Nada existiria, né? Então, é a identificação, é o que ele estava falando, né? A identificação, a consciência, essa alma, né, consciente, né, que devia estar consciente, identificada com a mente, com os corpos, que esquece, né, e não percebe, se identificada, aí a mente entra, e aí não reconhece mais nada, não percebe mais nada e acha que está separado, né? E é só manter essa consciência, que você sempre é, né? Você nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser, nem que queira, né? Você pode recusar, você pode gritar, você pode espernear, mas você sempre é parte da criação, você está existindo dentro da criação. Isso é uma lógica até, né? É uma lógica, né? É até lógica, até para quem não é espiritualista, né? Ou para quem é totalmente materialista, né? Que só crê naquilo que vê, que percebe, você está dentro da criação, né? E manter também esse pensamento dentro da consciência é um auxílio, né? Principalmente na hora que as provas vêm, né? E as provas sempre vêm, porque vai tá sempre nós estamos sempre em provas, né? Aqui é uma grande escola e as provas é diárias e a cada hora, né? Não é, vai ter prova na quinta-feira às 7 da manhã. Não, isso não, a prova é toda horinha você está em prova, né? Umas provas menorzinhas, umas provas maiorzinhas, mas você está em prova toda hora, qualquer momento, né? Você está conversando com a pessoa, a hora que você está ali, a hora que você está quieto sem fazer nada, está sempre em prova, né? Está sempre. Por isso, manter a consciência. Mantém-se a consciência, está sempre percebendo o que está sucedendo ao seu redor, né? E as coisas que estão entrando, os pensamentos que estão entrando, né? Estamos sempre dentro de fluxos de pensamento, pensamento da outra pessoa que está próxima de você, pensamento de pessoas que às vezes está distante, mas está pensando com intensidade em você, que você vai receber. Se você tem consciência, você percebe. Se você não tem, aquele pensamento entra como sendo seu. Tem o pensamento de toda a humanidade, do que tá, tudo que está acontecendo na humanidade, isso cria um campo, e tem fluxo de pensamento. A gente está mergulhado de, de pensamentos, dentro de pensamentos e dentro de energia, e nós somos esse rádiozinho que vai captando, e se tiver consciência, você filtra, se não tiver consciência, você embarca. É assim que acontece. Tenha uma boa noite e vamos ao encerramento. Alegrias, até sábado para quem vem sábado. E tá tudo bem. Vocês estão com a cara de muito sérios hoje. Nossa Senhora. Vamos lá. Fechar os olhinhos 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe. Nos possibilite os insights, nos facilite os insights, a compreensão, nos ajudem, né? Nos insights, na compreensão, nos ajude a termos vislumbres e nos mantenham firmes na verdade, na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegria.